que bom estar aqui com você nessa manhã tão linda, nessa manhã tão especial. Foi preparada com tanto carinho. Nós estamos iniciando a série de conferências dos 20 anos de aniversário da nossa igreja. A igreja completa 20 anos exatos no dia 1º de agosto. Mas a intenção da comissão nomeada pela igreja é que a igreja esteja se utilizando desse momento em que celebra 20 anos para se preparar para o futuro. Então, a ideia é de a gente falar muito internamente, de a gente falar muito para os irmãos que são membros da igreja, porque nós fazemos a igreja juntos. Essa obra não é obra de nenhum de nós sozinho. Essa é a obra de todos nós unidos. Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando e nós teremos aí um mês de programação, mais de um mês, um pouco mais de um mês, quase 40 dias. Inclusive, nós estamos fazendo os 40 dias de oração pela PIBCOL. E nós esperamos que seja um tempo muito abençoado. Nós temos ali alguns visitantes muito ilustres que daqui a pouco eu vou apresentá-los. Mas quero dar uma palavra aos nossos visitantes. Você que nos visita nesta manhã, é muito bem-vindo aqui no nosso meio. Nós nos alegramos muito com a presença de vocês, desejamos que vocês voltem outras vezes e que vocês tenham essa como também a casa de Deus e a sua casa, para que você possa aqui também adorar ao Senhor juntamente conosco. Agora sim, eu quero convidar o nosso pastor Felipe. Irmãos, eu tenho muita alegria na vida deste homem de Deus que está aqui ao meu lado, muita mesmo. Eu conheço o pastor Felipe de quando o pastor Felipe era adolescente. Pastor Felipe tem formação em administração de empresas e aliar o conhecimento pastoral com o conhecimento da administração é exatamente o nosso objetivo nesses 20 anos. Então, eu conversei com ele e, assim, para essa palestra de hoje, o pastor Felipe não era uma opção. O pastor Felipe era a única opção. Então, foi nesse sentido que eu gastei longos minutos da minha vida e da dele para explicar toda a dinâmica que a gente pretende com esses 20 anos da nossa igreja. Então, assim, eu vou passar a palavra para o pastor Felipe, certo, pastor, de que o irmão vai ser uma bênção na vida da nossa igreja, assim como o irmão tem sido bênção em todos os outros lugares. A família do pastor Felipe está aqui conosco, temos muita alegria na vida de vocês, tá? Que vocês sintam-se muito bem aqui. Pastor Felipe, por favor, os apresente mais apropriadamente. Meus irmãos, muito bom dia. Que bom estarmos aqui nessa oportunidade tão especial de comemoração dos 20 anos da Primeira Igreja Batista nas Colinas. Quero dizer para os irmãos que todas as vezes que eu estiver com a minha autoestima em baixa, eu vou fazendo contato com o pastor Ascencio para ver se ele me convida para pregar aqui, porque depois de uma apresentação dessa, meus irmãos, eu estou me sentindo aqui a última rosquinha do pacote, não é verdade? O pastor Ascencio é um homem de Deus, um amigo, foi muito importante na minha trajetória como cristão, na minha trajetória como pastor. Fui liderado por ele lá na Primeira Igreja Batista em Cabo Frio. Eu era adolescente, ele já estava no seminário, caminhando para o encerramento dele e consagração ao ministério. Então, pastor, muito obrigado pelo carinho, pela contribuição do irmão
nessa minha trajetória. Também quero aqui destacar o pastor Jairo, que se o pastor Ascenso me conheceu como adolescente, o pastor Jairo talvez tenha me conhecido nas fraldas, meus irmãos. A minha família sempre foi uma família envolvida com o evangelho e abrigou a Igreja Batista do Braga no seu início. Primeiro ponto de reunião, depois que a igreja começou a dar os primeiros passos, foi na casa dos meus avós. Pastor Jairo pastoreou aquela igreja por um tempo e pôde me acompanhar. Eu quero aqui agradecer, pastor Jairo, o carinho, agradecer o seu exemplo que me faz avançar. Como é bom ver pessoas que contribuem com a nossa formação, e eu tenho a alegria de poder estar aqui com o pastor Jairo também. Muito obrigado, meu irmão. Meus irmãos, nós hoje vamos falar sobre comunicação interna. Antes, eu preciso comunicar internamente a minha família, tá certo? Então, eu vou pedir aqui a Raquel e os meus filhos para se colocarem de pé. Raquel, Caleb, Sofia e Rebeca, tá vendo, meus irmãos? Graças a Deus que todos puxaram a mãe, não é verdade? E aí eu posso ficar tranquilo. Muito obrigado. Meus irmãos, vamos falar sobre comunicação. Os irmãos estão aí com um bloquinho na mão e eu me propus a fazer alguns slides para refletir sobre eles. Eu preciso, antes da gente começar, fazer alguns acertos com os irmãos. O primeiro deles é que não há como esgotar todo o assunto num único encontro. É um assunto denso, um assunto que tem muita coisa a nos acrescentar, e o que nós vamos fazer aqui é pensar determinados viés desse assunto para que a gente possa conversar. Então, fique tranquilo que hoje é que a gente vai fazer uma conversa apenas, tá certo? Não tem como a gente abordar tudo. Uma outra coisa, meus irmãos, é que quando a gente fala sobre comunicação interna, a gente entra em questões de administração. Se porventura eu falar alguma coisa aqui que conflitar com o estilo de administração eclesiástica do pastor Ascenso, você, por favor, desconsidere o que eu disse e fique com o que o pastor Ascenso ensina e orienta a igreja. Pode acontecer que haja um conflito e fale assim, não, isso aqui eu vou esquecer, eu vou ficar com aquilo que o pastor Ascenso tem pregado, tá certo? Então, não se esqueçam disso. Aqui a gente vai conversar apenas, você vai ficar com o que o pastor Ascenso ensina, caso conflite, e por último, se você tiver alguma dúvida, você pode levantar a mão e aí dar a sua contribuição, ou se você tiver alguma coisa a falar, que não seja uma pergunta, mas algo importante que achar para o momento, você pode dizer, tá certo? Esses combinados? Muito bem. Meus irmãos, primeira coisa que eu gostaria de pensar com os irmãos é sobre o que é comunicação. No nosso próximo slide, você vai encontrar aí o que é comunicação. Comunicação é um processo que envolve 4 elementos. Isso aqui é muito importante. O emissor é aquele que fala, o receptor é o que ouve, a mensagem, ou seja, aquilo que o emissor quer passar, e o contexto em que tanto o emissor como o receptor estão inseridos. Vamos tornar isso algo prático? Eu preciso aqui de alguns voluntários. Eu preciso de voluntários que representem a igreja. Então, uma criança, um jovem e um adulto. Vamos lá, uma criança, 2 jovens. Vamos lá, rapidinho. Então, tá bom. Vocês já ouviram aquela brincadeira telefone sem fio? Conhece? Então, eu vou dizer aqui para o irmão Leanderson uma frase que depois ele vai reproduzir no ouvido do irmão Alexandre. Que vai reproduzir no ouvido da irmã
Sueli, mas só pode falar uma vez. Ah, mas eu não entendi. Paciência. Não é verdade? Vamos lá. Nicolas, você pode falar aqui no microfone? Para o Ezequiel ouvir, a Miriam também ouvir, para todos nós ouvirmos? O que ela disse no seu ouvido? Eu entendi ela falando que precisa de uma caneta esferográfica e precisa de alguma coisa emprestada. Muito bem. Obrigado, irmãos. Podem se assentar. Meus irmãos, qual é o nome dele? Eu falei assim para o irmão Leanderson, olha, diga para a pessoa que está do seu lado o seguinte, eu preciso escrever uma circular. Veja com o pastor Ascêncio se ele tem uma caneta esferográfica para me emprestar. Aí depois chegou no final o que o Nicolas disse. Precisa de uma caneta emprestada, precisa de mais alguma coisa. Bem, de mais alguma coisa por conta dele, né? E precisa para quê? O que a gente pode extrair desse exemplo? Que há um emissor, o irmão Leanderson. Ele passou a informação para a pessoa que estava do lado dele, que foi reproduzindo até chegar no Nicolas, que é a última ponta desse processo, que iria informar os irmãos, que são os receptores, sobre uma necessidade, que era uma caneta, não era uma caneta nanquim, era uma caneta esferográfica, e deveria pedir ao pastor Ascêncio, ver se ele pode me emprestar. O problema é que, às vezes, meus irmãos, essa comunicação, por conta de ruídos, que ruídos são esses? Dificuldade de interpretação, falta de conhecimento a respeito do significado de algo, faz com que lá na ponta, o que começou a ser dito no início, chegue totalmente deturpado. Você já ouviu falar da expressão circular? Alguém sabe o que é circular? O que é circular, irmão? Isso. Pode acontecer de nem todos saberem o que é a palavra circular. Existe também um ônibus, eu não sei se tem aqui no bairro, um ônibus que fica circulando no bairro, que é também chamado circular. Já pensou? Olha, o pastor está querendo uma caneta para desenhar o ônibus que fica circulando no bairro. Às vezes a pessoa não entendeu direito a pronúncia da outra. E o que isso vai fazendo? Isso vai prejudicando a comunicação. No final, a gente não consegue saber o que lá no início o emissor quis dizer. E aí, meus irmãos, quando há esse problema de ruído, logicamente que a gente não consegue dar fim ou propósito àquela mensagem que a gente se propôs a reproduzir. Isso é comunicação. Mas se já é difícil lidar com a comunicação, para dificultar mais ainda, pastor Ascêncio me pediu para falar sobre comunicação interna, que é o próximo slide. Olha só o que está no próximo slide aí. Comunicação interna é responsável por direcionar o fluxo de informações e aqui, contribuindo para atingir os objetivos da organização. E aí, eu quero trazer um outro exemplo, agora bíblico, para que a gente possa entender o que é comunicação interna. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 11.
Gênesis capítulo 11, versos 1 a 6. Ali está 8, mas é 6. Não, pode ser até o 8. Pode ser até o 8. Gênesis capítulo 11, versos 1 a 8. Olha o que está escrito, o texto. E era toda a terra de uma mesma língua. Observem bem. A terra falava um único idioma. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Verso 4. E disseram: edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. Vejam bem, meus irmãos, até aí. Diz-nos o texto, primeira informação, que as pessoas falavam um único idioma. Isso já facilita, não é verdade? Você imagina se a gente fizesse aquela dinâmica do telefone sem fio com pessoas que falam idiomas diferentes. Seria impossível. Então já há aqui algo que facilita. Todos falavam um único idioma. Eles se ajuntam e traçam um objetivo. Qual era o objetivo? Os irmãos conseguem perceber no texto? Construir o quê? Uma torre. Eles usam a comunicação para compartilhar um objetivo. E esse objetivo era construir uma torre. Se a gente pensar sobre as motivações desta construção, eu gosto da ideia de que alguns estudiosos sugerem que, por conta do dilúvio que tinha acontecido há cerca de 100 anos atrás, naquela época, os homens tenham ficado preocupados com a repetição de um outro dilúvio e aí então constroem uma torre para que, se houvesse um dilúvio, eles conseguissem ficar lá em cima e não houvesse morte. Essa é uma possibilidade e a gente pode usar essa possibilidade para entender o objetivo. Olha, caso chova e tenha outra grande inundação, pelo menos a gente tem como preservar parte dessa sociedade, fazendo com que ela esteja lá nessa torre e a água não consiga chegar lá. Esse é o objetivo. Está claro para os irmãos? Entenderam? Aí agora, verso 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Verso 7. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um ao outro. O que aconteceu aí? Deus falou assim: não, vocês não vão fazer isso. Eu vou gerar um ruído na comunicação de vocês. Eu vou fazer com que vocês não consigam atingir o objetivo, que é construir a torre, de maneira que, quando um se comunicar com o outro, não haja o quê? Entendimento. Consegue perceber aí o ruído na comunicação, que foi a multiplicação dos idiomas? Alguém pedia tijolo, o outro entendia cimento. E aí, ao invés do tijolo, mandava cimento. Alguém pedia cimento, o outro entendia tijolo. Resultado? Essa torre não pode ser construída. Meus irmãos, muitas vezes nós enfrentamos isso dentro das nossas igrejas. Temos um objetivo, traçamos uma meta, mas quando nós vamos comunicar essa meta, ou então quando nós começamos a botar essa meta em prática, pode acontecer de certos ruídos na comunicação dificultarem a realização dessa meta, desse objetivo. Você está comigo? Você está me entendendo?
Muito bem. Depois, então, que a gente descobriu o que é a comunicação e aprofundou esse conhecimento através da comunicação interna, o que nós vamos fazer hoje? Próximo slide. Você fica tranquilo. Até 13h a gente sai daqui em paz. Brincadeira, irmãos. Olha lá, nossa proposta. Primeira coisa que nós vamos fazer, um raio-x da PIB nas colinas. Depois, nós vamos verificar os canais de preferência dessa igreja. No ponto 3, nós vamos fazer pontos estratégicos e setorização e periodicidade. E 4, celebrar a informação e engajamento dos membros. Aí você fala assim, que porção de palavrão é esse aí? Calma, a gente vai conversar sobre cada um deles. Palavrão no sentido de palavra grande e palavra que a gente não entende, tá certo? Vamos então, primeira coisa, vamos fazer o raio-x. Próximo slide. Meus irmãos, quando estamos para construir um projeto de comunicação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um raio-x da nossa igreja. Ou seja, qual é a história da nossa igreja? Deixa eu contar um negócio para vocês. Uns 5 anos depois que eu cheguei no Peró e eu conheci uma ferramenta chamada Igreja Multiplicadora, de pequenos grupos multiplicadores, eu entendi que Deus estava me direcionando para implementar os pequenos grupos lá na nossa igreja. Fui ao Encontro Multiplique, estudei aqueles livros todos, elaborei as mensagens, fiz lá um mês de imersão sobre Igreja Multiplicadora e conversamos sobre como seria o projeto. No final, meus irmãos, alguns irmãos da liderança me chamaram. Pastor, vamos conversar? Eu falei, vamos. Pastor, tem aqui na nossa igreja um casal que é pai e mãe de um pastor de uma igreja na região que fez esse negócio aí que o senhor está querendo fazer e dividiu a igreja. Não era PGM, era uma outra letra do alfabeto. Eu já sabia o que era, eu tinha ouvido falar. Falei, por acaso é G12? É isso aí, pastor. Olha, isso aí vai dar problema na nossa igreja. Isso vai dividir a igreja, ó. Esquece esse negócio. Meus irmãos, o que eu tive que fazer? Eu tive que reestruturar o projeto novamente. Por quê? Porque a nossa igreja vinha de uma história em que uma família havia compartilhado um problema numa outra igreja. Então, todo mundo estava o quê? Com medo. Qual é a história dessa igreja? Se a gente for fazer um projeto de comunicação, a gente precisa saber a história dela. Porque, às vezes, nós vamos querer implementar uma coisa, quando, na verdade, os irmãos já tiveram uma experiência ruim. Então, tem que saber qual é a história da igreja. Outra coisa, a faixa etária. Vocês se lembram aqui da nossa dinâmica? Meus irmãos, igreja é o único lugar no mundo onde a gente tem comunhão entre crianças e idosos. As demais não têm esse tipo de coisa. Por exemplo, uma escola de samba. Tem alguém lá na escola de samba que não gosta de samba? O que os irmãos acham? Tem? Não. Que gosta de outro ritmo? Lógico que não. Só junta lá na escola de samba quem gosta de samba. E assim vai. Porque as pessoas, via de regra, procuram afinidades, coisas comuns. Mas na igreja a gente consegue ter uma porção de gente diferente. E aí, meus irmãos, eu ouvi um comentário, pastor Jade, certa vez de um colega dizendo assim, cantor cristão não comunica mais. Na minha igreja eu não canto mais cantor cristão. Eu perguntei para ele assim, você já fez uma pesquisa na sua igreja para saber se tem gente que não conhece cantor cristão? Não fiz. Falei, sua igreja só tem criança?
Não, eu falei, tem idoso? Tem. Eu falei, como que não comunica? Se muitos idosos hoje, na juventude, se converteram ouvindo a mensagem cantada de um hino do cantor cristão. Então, como que é a nossa faixa etária? Os irmãos, eu me lembro lá na igreja que nós fizemos uma reforma, pastor, e tinha uma turma que queria a parede preta. Aí, essas coisas assim, né? Que desafio, né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para poder sair dessa situação? Lá na igreja tem a parede lateral, a coluna ela é um pouco mais larga do que a parede, ela sai lá uns 3 centímetros. Aí eu chamei o pessoal da obra e falei, irmãos, vamos tentar resolver esse negócio aqui? A cor que a gente propôs para o templo era cinza. E aí, irmãos, o que a gente fez? Nós pintamos a parede lateral de um cinza claro, as colunas de um cinza um pouquinho mais escuro. E a parte da frente? Nós botamos um negócio 3D todo branco. E aí, pessoal que queria a parede preta, no dia do aniversário, quando viu aquilo, falou, pastor, mas é a parede preta. Eu falei, vocês não estão vendo? Não, está tudo branco. Eu falei, olha para o lado, tem uma coluna de pastor, isso aí não é cinza, mas isso aí não é preto. Eu falei, mas também não é branco, é cinza. Mas pastor, a gente queria. Eu falei, sim, vocês queriam. Mas tem outro grupo que quer outras coisas. A gente não pode chegar aqui e achar que tem que ser tudo azul, tem que ser tudo branco. Mas, na verdade, precisamos procurar elementos que comuniquem com todas as faixas etárias. Lá na igreja a gente canta muito o hino do cantor cristão. E quando não canta, primeiro, eu reclamo, e segundo, o pessoal também reclama. Então a gente canta hino do cantor cristão. Uma outra coisa, irmãos, outra palavra ali, ó, as vivências. O que a gente pode pensar em termos de vivência? Quer ver um negócio? Eu vou dar exemplo lá do Peró, porque eu estou 15 anos lá. Então, assim, a minha vida é de lá. Eu me lembro que chegou um pessoal da Jubal lá, há uns anos atrás. Né? Pastor, a gente quer fazer uma programação de jovens e queria a gente está passando nas igrejas para poder convidar. Tá bom. Aí uma irmã subiu lá e falou assim, meus irmãos, eu sou da Jubal, sou não sei o quê, não sei o quê. Olha, a gente está promovendo um evento para a Juventude Batista Litorânea. Nós vamos fazer uma roda de samba lá na Praia do Forte. Eu baixei a cabeça e falei, ai meu Deus, vamos ver, né? Ela falou, e no final, aí terminei o culto, aí veio um irmão, falou assim, pastor, olha, essa ideia, roda de samba para mim, é tão ruim, pastor. Eu falei, por quê, meu irmão? Pastor, eu antes de me converter, eu ia para uma roda de samba, gastava todo o dinheiro da minha família ali. Eu bebia o salário todo na roda de samba. Chegava em casa, agredia minha esposa. Pastor, tá ruim de eu deixar meus filhos irem nessa tal de roda de samba dessa Jubal. Vocês perceberam? Qual era a vivência dele? Roda de samba, um negócio negativo. Então, será que aquela mensagem chegou direitinho nos ouvidos de alguns irmãos lá da igreja? Ou o ruído que foi a vivência dele não bloqueou aquele tipo de informação? A gente precisa conhecer as vivências do povo, para que não haja esse tipo de problema. E uma última coisa aqui, claro que se você for colocando itens ali, o céu é o limite. Mas uma outra coisa, a ocupação. A ocupação. Por exemplo, uma outra coisa, lá no Peró. Meus irmãos, tem gente que chega no culto de Natal lá da igreja e se despede. E fala assim, pastor, eu só volto agora depois do carnaval. Aí você fala assim, mas o que houve? Deixou de ser crente? Não. É caseiro de condomínio.
Caseiro de condomínio. E no Peró, você vai no Peró hoje, está tranquilo. Agora, você vai na alta temporada, você vai comprar um pão de manhã, você leva 20 minutos na fila. É muita gente lá. E o que acontece? Os síndicos fazem o seguinte, durante a baixa temporada, o caseiro ele tem que deixar o condomínio limpo, mas ele não precisa cumprir horário. Agora, na alta temporada, ele tem que estar lá direto, porque é movimento direto, a gente entrando, a gente saindo. Aí você imagina, nós vamos fazer uma programação no janeiro. Aí eu chego, comunico isso, chega no dia, boa parte da igreja não está. O que houve? É a ocupação. Às vezes a gente está insistindo num programa e ele não está acontecendo, por quê? Porque a ocupação das pessoas não permite que elas estejam lá. Então, se elas, do ano novo até o carnaval, não estão na igreja, elas simplesmente vão desconsiderar todas as informações pertinentes a esse tempo. Aí você gasta energia, não consegue realizar um bom trabalho, por quê? É porque as pessoas não estão te apoiando? Não, é porque a ocupação delas não permite que estejam. Então, o que você tem que fazer? Qual é o perfil da minha igreja? O que aqui é característica? Eu falei sobre a questão do pequeno grupo lá na igreja. O que acontece? Peró é bairro em formação. As pessoas estão... Era um bairro de veraneio, que hoje está virando um bairro residencial. E com a pandemia, isso acelerou muito. Por quê? Com a chegada do trabalho home office, que trabalho é esse? É o trabalho que você trabalha de casa. Muita gente que tem empresa no Rio e tem casa no Peró, está trazendo a família para morar no Peró, porque aqui na região a qualidade de vida é melhor, e trabalha de casa. Essas pessoas chegam no bairro, elas não conhecem ninguém. Então, o que o povo lá, a gente já treinou o povo para perceber. Você viu um caminhão de mudança na sua rua? Vai lá, se identifica. Eu sou Felipe, eu estou aqui para te dar as boas-vindas, eu moro nessa rua, que você precisar de mim, eu estou à disposição, vim te ajudar a você botar a sua mudança dentro de casa. E você fala para sua mulher assim, faz um bolo e um café. Leva o bolo e o café. O que vai acontecer? Essas pessoas não conhecem ninguém. Quando chegam na rua, encontram uma família que dá um apoio, automaticamente começa a gerar ali o quê? Relacionamento, e esse relacionamento é intencional, que leva para o pequeno grupo, e do pequeno grupo para a igreja. Aí você pensa assim, poxa, eu vou fazer isso aqui nas colinas. Mas como é o seu bairro? Qual é o raio-x do seu bairro? A depender de como seja o seu bairro, você vai ter que mudar a abordagem para o pequeno grupo. Então, meus irmãos, a gente precisa fazer um raio-x, porque senão a gente vai gastar energia e o povo não vai entender o que a gente quer comunicar. Vamos seguindo. Olha, tenha isso em mente. É preciso conhecer muito bem o público interno, os membros da igreja, conhecer suas características básicas e essenciais para conseguir atingi-lo. Às vezes você está falando para umas pessoas que não estão conseguindo te entender. E comunicação não é aquilo que você fala, é aquilo que as pessoas entendem a respeito do que você disse. Eu me lembro do meu pai dizendo assim, Felipe, quando você escreve para o outro. Porque se for para você, você não precisa escrever, você já sabe. Agora, quando você escreve para o outro, aí você precisa ter cuidado para que o outro entenda o que você está querendo comunicar. Então é isso, é reconhecer o seu público. Quem é o seu público? Outra coisa, uma informação que não comunique, afasta a igreja de seus membros, levando-os a perder o amor que tinham pela igreja, especialmente no início do relacionamento. Você está na igreja, a igreja faz uma porção de coisa legal, mas ela não comunica. Você fica pensando assim, o que eu estou fazendo aqui?
Nada acontece aqui. Hoje, irmãos, as pessoas se envolvem em projetos. Lá na igreja tem muito disso. Lá na igreja, nós fizemos um jantar de casais, sexta-feira. Meus irmãos tinham quase 40 casais da igreja. Eu cocei a cabeça quando eu cheguei lá no restaurante. Falei, gente, tem muita gente aqui que eu não vejo na igreja com frequência. Eu falei, meu irmão, está tudo bem. Estou vendo o irmão só agora. Ué, pastor, porque eu fiquei sabendo dessa programação. Aí, ao invés de chegar e falar assim, mas esse cara não é crente não, só quer saber de ir na festa. Será que eu estou comunicando de maneira que ele entenda que ele deve estar também nos cultos? Porque é muito fácil a gente jogar a culpa para o outro. Mas a gente tem que fazer essa reflexão. Porque as pessoas hoje se envolvem em projetos. Você está aqui porque você ama essa igreja. Você está aqui porque você tem laços com essa igreja. Do contrário, você não estaria aqui. Então, meus irmãos, ali, se a comunicação não for bem feita, se não tiver essa interação, automaticamente a pessoa vai se afastando, vai se esfriando. Vocês estão comigo aí? Estão comigo? Tem alguma dúvida? Várias, né? Mas alguma agora que de repente os irmãos querem comentar? Não? Irmão, você sabe que essa foi a primeira mensagem, primeira vez que eu fui convidado a pregar e eu tive certeza que vou atingir 100% do objetivo. Vou explicar por quê. Se eu comunicar muito bem, vocês vão dizer assim, olha, o que o pastor disse é aquilo que a gente tem que fazer. Agora, se eu não comunicar bem, você vai dizer assim, olha, aquilo que o pastor disse é exatamente o que a gente não tem que fazer. Então, assim, de um jeito ou de outro vai atingir, entendeu, pastor? Vamos lá. Além do raio-x, agora a gente tem que fazer uma verificação. O que são esses itens? E-mail, mural e quadros de aviso, revista ou boletins impressos, revista ou boletins digitais, redes sociais, aplicativos de mensagem, cartazes e banner, TV corporativa. O que é isso? Esses são os canais de comunicação. Você se lembra que você fez um raio-x? Agora que você conhece a realidade da igreja, você vai submeter essa realidade aos canais de comunicação. Eu botei aqui, TV corporativa. Sabe o que é TV corporativa? São em grandes empresas, contratam uma pessoa e uma equipe de filmagem para passar nos setores e filmarem o que está acontecendo. E essa pessoa depois apresenta isso como um jornalzinho. A única igreja que eu conheço que faça isso, que eu já vi, é a primeira Igreja Batista em Curitiba. Mas a estrutura, meus irmãos, é grande. Eu recebi um casal de Curitiba há uns meses atrás, e eles estavam falando sobre a primeira Igreja Batista de Curitiba. Eu falei assim, irmãos, a primeira Igreja Batista de Curitiba aqui no Peró ia, na verdade, consumir todo o espaço do Peró, porque ela é tão grande que, assim, não ia morar ninguém no Peró, só ia ter igreja. Mas por que eu estou falando? Quando você chega numa igreja dessa e vê aquelas televisões e a pessoa falando sobre as atividades da igreja, você fala assim, poxa, mas isso é muito legal. E é mesmo. Isso é legal demais. Eu queria fazer isso lá no Peró. Mas o que acontece? Primeiro, o custo é altíssimo. Com o material que eu tenho que adquirir, eu tenho que pagar um profissional para estar lá fazendo a reportagem. E aí você pode pensar assim, vamos pastor, assim, vamos botar uma TV corporativa aqui na igreja? Mas será que esse canal é um canal viável para cá? O problema é que às vezes a gente coloca uns objetivos que são impossíveis de serem alcançados. E isso naturalmente vai gerar o quê? Frustração. Então assim, olha, lá no Peró não dá TV corporativa. Nós temos também os murais e quadros de aviso, que são aqueles murais dispostos em lugares de fluxo para que a pessoa possa passar a ver as comunicações. Só que tem um detalhe. Às vezes eu vejo mural no corredor.
O problema do mural no corredor é que corredor é lugar de quê? De passagem. A pessoa vai passar ali e não vai ter tempo de ler. Lá no Peró nós temos uma dificuldade. A nossa cantina é atrás da igreja. Então você tem que andar um corredor para poder chegar lá, para olhar lá um mural. E aí o que a gente tem pensado? Para as pessoas lerem o mural. Depois da IBD, a gente ter um café lá atrás. Um café com biscoitinho e orientar os professores assim, ó, termina e diga assim, ó, vai lá atrás tomar um cafezinho. Que ele vai tomar um cafezinho, vai sentar nas mesinhas, eles vão ver os murais e vão ler as informações. Até na disposição do mural, você precisa perceber onde ele deve fazer. Ah, eu botei um anúncio aqui, mas ninguém vê o anúncio. É claro, porque ali as pessoas estão passando. Onde as pessoas ficam? Onde é o lugar de comunhão da sua igreja? É ali que tem que ter os murais. Uma outra coisa, aplicativos de mensagem. Aqui não acontece isso, mas lá na igreja, o tal do WhatsApp, o grupo de WhatsApp da igreja, é um desafio. Você bota uma mensagem, uma comunicação importantíssima. Aí me vem uma pessoa e posta uma mensagem de corrente. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Passe para 10 pessoas e você vai ganhar isso. Aí, ou então você bota uma coisa importante, vem alguém, bom dia, figurinha, bom dia. Aí você imagina, lá no grupo, lá, eu acho que tem umas 150 pessoas. Imagina todo mundo dando bom dia e figurinha. Será que o grupo de WhatsApp da igreja é o melhor meio de comunicação? Porque eu não dou conta do grupo lá da igreja. Nós temos lá a polícia do grupo, né? Às vezes o policial do grupo vê uma postagem lá que não tem relevância, ele apaga. Mas eu não tenho como ver. Pastor, nem vê o grupo da igreja. Eu falei, você acertou, não vejo. Que isso, pastor? Eu falei, o que você posta lá? Todo dia de manhã eu posto uma figurinha. Eu falei, meu irmão, se eu abrir todo dia de manhã uma figurinha, sua e dos demais aqui, tem quase 200, imagina. Então como que é o seu grupo, como que é o grupo de WhatsApp? De repente, o grupo de WhatsApp poderia ser uma lista de transmissão. Ou um grupo de WhatsApp fechado. Mas você fala assim, então vamos tirar o mural. Todos aqui têm um WhatsApp? Todos os jovens. Mas o pessoal mais antigo, você sabe que eu tenho um sonho, pastor Ascenso. O dia que eu me aposentar, eu vou pegar o meu celular e vou fazer um churrasco com ele. Esses dias já tem um tempo atrás, o telefone tocou de madrugada, eu atendi, né? Estava dormindo. Alô, pastor, está acordado? Falei, agora estou. O que houve, meu irmão? Eu perdi o sono, quero conversar. Eu falei, mas eu não perdi não, irmão. Que, olha, quando eu me aposentar, perdeu o sono, liga para mim, vai ler um livro, né? Vai orar agora, vai ler a Bíblia, né? Então, irmãos, quais desses canais, né? Por exemplo, boletim. Aí vai, boletim não tem mais função. Mas será que não tem gente na sua igreja que lê o boletim? E quando você pensa em propagação de informação, você precisa entender o seguinte, que tem que atender a todo mundo. E se você tem que atender a todo mundo, e se tem uma pessoa que lê o boletim, quem sabe o boletim não tem ainda pertinência? Eu estou aqui, irmãos, eu não sei, lembrem-se, você fica sempre com a orientação do pastor Ascenso, tá certo? Porque às vezes tem um irmão que você fala assim, poxa, eu mandei lá no WhatsApp. Mas pastor, eu tenho dificuldade de ver o WhatsApp. Ou então Instagram, né? A gente também usa o Instagram para comunicação externa, mas usa também para comunicação interna. E aí, mas todos têm Instagram. E a irmã e o irmão que não tem Instagram?
Como que você vai chegar até ele? Então você precisa ver o seguinte: quais os canais de comunicação são aplicados à sua igreja? E aí, temos também algumas coisas que precisamos ter em mente. Vamos lá, o próximo slide. Ainda que as mídias digitais estejam dominando o cenário, não podemos desconsiderar a importância da mídia escrita. Ainda há público. Que tal fazer uma pesquisa? Quantos aqui ainda leem livro de papel? Eu gosto muito de livro de papel. Eu tenho aquele tal de Kindle. Aquilo ali só tem uma função. Quando eu estou precisando ler muito um livro, e é urgente, aí eu vou na Amazon e compro o e-book, que aí tem ali. Mas eu gosto de papel. A nossa geração é uma geração de papel. Né? Então, assim, tem público ainda. Outra coisa, a informação deve estar disponível através de vários canais ao mesmo tempo, a fim de que o membro possa recebê-lo. Você faz uma programação aqui na igreja, o membro não vem, você fala assim: pô, meu irmão, você não veio não? Por que não? É porque eu não fui avisado. Ah, mas eu botei lá no grupo da igreja. De repente ele nem está no grupo da igreja. E aí você dá um aperto no irmão, por quê? Você avisou. Não. Lembre-se, comunicação não é aquilo que você diz, mas o que o outro entende. Outra coisa importante, a democratização da informação interna permite que os membros saibam mais sobre a igreja e aí se sintam parte do processo. Quanto mais informação, a gente vai ver daqui a pouco mais engajamento, mais as pessoas participam e mais elas se sentem parte desse processo. A construção da igreja passa a ser uma construção a várias mãos. Tem atividade com isso, mas eu estou lá, eu estou fazendo a igreja avançar também, porque eu estou envolvido, e esse envolvimento só vem através da comunicação. Outra coisa, na maioria das vezes a igreja oferece mais benefícios, entre aspas, esses benefícios, do que imaginam, mas acaba se tornando refém da comunicação mal sucedida. Como o membro não reconhece a quantidade e a importância da igreja, a igreja a igreja também acaba por não acreditar no valor daquilo que ela oferece. O que é isso aqui, irmãos? Às vezes você está procurando um serviço que a sua igreja oferece, mas você não sabe. Ah, vamos ter um irmão aqui que vai dar aula de violão. Aí a igreja mais perto aqui é bairro São João? Ah, não, eu vou lá no bairro São João porque meu filho quer aprender violão. Aí está lá. Mas por que não está aqui na aula de violão aqui da igreja? Ah, porque eu não sabia. Então, meus irmãos, tem que tornar claro o que a igreja oferece. E aí fazer uma ponte com o pessoal lá de fora, né? O que a igreja oferece para a comunidade, e às vezes a comunidade não sabe, e é por isso que ela não vem. Então tem que estar bem comunicado isso. Certo? Vamos lá, irmãos. Meus irmãos já tem que acabar, hein? Olha lá, pontos de setorização e periodicidade. Aqui, ó, a gente já falou, onde é fixar as informações, não é? Corredor não é lugar de informação. Talvez uma comunicação importante e urgente não deva ser feito no grupo de WhatsApp de nossa igreja se ele estiver aberto para que todos postem. Então, outra coisa, colorindo os ministérios e departamentos e criando um ministério. Vamos lá, para o outro slide. Olha só, Abacuque 2:2, é muito interessante. Quem puder abrir Abacuque capítulo 2, verso 2, olha só que coisa interessante. Abri, lê aí, por favor. Isso. Quem achou pode ler. Olha só o que Deus diz. Escreve a visão onde? Em tábuas, para que quem passar possa
ver. Sabe o que é isso aí, irmãos? Isso é outdoor. Você está pensando que você passa ali no Atacadão e vê aquelas coisas ali, aquilo ali é novo? Aqui já estava na Bíblia. Escreve numa tábua bem grande para quem passar correndo veja. Então onde na sua igreja é um ponto estratégico para você colocar as informações? Que rede social é importante para que você possa colocar as informações de comunicação interna? Deus já está ensinando. Bota num lugar em que qualquer um que passe consiga enxergar, consiga entender. Outra coisa importante, irmãos, classificação dos departamentos e ministérios através de cores, para que as cores levem os membros a entenderem que aquela comunicação é do departamento tal. Isso aqui é uma ideia interessante. Quantos departamentos e ministérios tem na sua igreja? Quem sabe pegar esses departamentos e dar a cada um deles uma cor? A ideia da identidade visual, porque quando você vê aquela cor, você vai saber que o departamento, que aquela informação é do departamento tal. Lembre-se que a comunicação é interna. Quem vem de fora, eventualmente, vai olhar a cor e isso não vai comunicar nada. Mas quem está dentro? Vamos pensar aqui, qual é a cor da MCM? Lilás. Então, a identidade visual de qualquer comunicação da MCM tem que ser lilás. Mas aí você pega o lilás, bota a comunicação da união masculina, bota a comunicação dos embaixadores do rei. Então, as pessoas olham para o lilás, pode até ter uma informação da MCM, mas o lilás é usado para tantos departamentos ou organizações que não está dizendo nada. Às vezes, uma irmã da MCM vai ler aquela comunicação, ela vai ver o lilás e vai falar assim, ó, isso aí é para mim. O evangelismo, né? Qual é a cor da esperança? É verde, é isso? Então, vamos botar a cor verde do evangelismo. Olha lá, aquilo lá é o evangelismo, é a esperança para o pessoal lá fora. Tem reunião do evangelismo. Essas associações, irmãos, são importantes. Porque a gente é traído pelo que a gente vê. Não basta ser um bom produto, se ele não for bem embalado, ele não vai. Eu tomei conhecimento de uma igreja que fez um negócio muito legal. Fez um cartaz de almoço e pegou a essência do cardápio e borrifou no anúncio. Então as pessoas passavam no domingo que antecedia o almoço, depois do culto da manhã passavam, sentiam, eu não sei qual era o cardápio, vamos pensar aqui, aquele cheirinho de churrasco, que tem essência de churrasco. O que as pessoas faziam? Compravam um ticket. Olha que coisa legal. Sim, sai do culto com fome. Passa em frente a um cartaz, o cartaz está cheiroso. Tem alguém vendendo. A pessoa tem que ter cuidado para a pessoa não comprar o ticket ali e ir lá na cozinha para comprar. Não, mas é domingo, mas está tão cheiroso que eu achei que era hoje. Como comunica? A pessoa passa, às vezes, nem vê o cartaz escrito almoço domingo, mas ela é atraída pelo cheiro. Então, essa ideia de colorir os departamentos, atraída pela cor. Não é? E outra coisa, o fato da informação chegar ao membro não significa que ele a leu. Ah, eu informei. Será que a pessoa leu? Precisamos ter o cuidado de que as notícias se renovem. Aqui é um negócio muito importante, irmão. Moral de anúncio. Se de um domingo para o outro, o membro chega lá e vê o mesmo anúncio, ele não para mais para ler. É igual, por exemplo, Instagram. Se não tiver publicação de Instagram, as pessoas não vão visitar o Instagram da igreja. Antigamente tinha muito blog, né? Blog do pastor Neemias, que vai pregar aqui. Se a pessoa chegou, acessou o blog, leu o texto, se amanhã ela acessar o blog e ver o mesmo texto, no dia seguinte ela não vai voltar ali. Às vezes você tem um mural com tantas informações e as informações estão ali, as taxinhas já estão até caindo, as informações estão tortas, mas está lá, não está.
não desperta a atenção. Então você precisa o quê? Está renovando as informações. Mas, pastor, não tem tanta atividade assim para toda semana estar. Muito bem, mas aí você vai fazer um planejamento. Vai acontecer uma reunião da União Masculina, domingo que vem. Aí no domingo que vem, você vai chamar o pessoal da comunicação e vai falar assim, olha, tira a foto. Porque você anuncia até esse domingo, aí a atividade é no sábado que vem. Quando ela chegar no domingo, tem o que lá no mural? Ao invés do anúncio do evento, as fotos do evento. Comunicar não só comunicar não só o evento, mas o que aconteceu. Um mural que vai sendo toda vez alimentado, faz com que as pessoas digam assim, antes de entrar aqui no templo eu vou lá ver, porque tem informação importante. Né? Vamos lá, próximo item. Celebrando e enganjando, né? Não se preocupe apenas em informar, mas faça festa com a informação. Passa o próximo slide aí, só para... O que eu quero dizer com isso? É o primeiro item ali. Vamos criar um ministério hoje aqui na igreja? Vamos criar um ministério da comunicação. A gente faz a reunião durante a semana, aí domingo que vem, a irmã chega e fala assim, meus irmãos, olha, nós começamos um ministério de comunicação, você que gosta de mexer nas redes sociais, você me procura. Você que gosta de escrever, me procura. Eu pergunto a vocês, essas pessoas vão te procurar? Lá na igreja não procuram. É igual botar anúncio assim, estamos precisando de voluntários para o Data Show. Bota lá no grupo da igreja. Eu não sei aqui, mas lá na igreja não aparece um. Vamos fazer um ministério de comunicação? Nós vamos fazer uma festa de inauguração desse ministério. Não precisa ser um festão, mas de repente, vamos fazer um café da manhã, em que as pessoas cheguem e, enquanto tomam café ali, estão as informações sobre o ministério de comunicação. Estão ali pessoas ali, assim, você não quer participar? Você não quer? Você gosta de rede social? Ah, gosto. Você não quer fazer parte, não? Ah, eu vou pensar, me dá o seu contato, que a gente vai conversando. Olha só que legal que você pode ajudar. Consegue perceber? Às vezes a gente faz uma festa de confraternização, mas não usa essa festa para explorar ou dar publicidade a uma determinada comunicação. Irmãos, talvez os irmãos fiquem empolgados com a minha fala. E indo para casa, no almoço, digam assim, olha, teve um pastor na igreja que falou sobre comunicação. Olha, ele falou umas coisas interessantes, a gente precisa melhorar. Mas essa empolgação, ela só vai durar hoje. Se a gente não fizer esse negócio criar corpo. E às vezes é o que acontece. Ah, não deu certo a criação do Ministério de Comunicação, eu me desgastei lá na frente falando, só faltei morrer lá para o povo se envolver. Mas você fez festa? Será que, quando a gente está comunicando uma coisa, irmão, a gente está vendendo um produto? Tem algum vendedor aqui? A irmã trabalha com quem, irmã? Irmã trabalha com a Natura. Qual é o seu nome, irmã? Irmã Delma trabalha com Natura. Mas aí, ela está aqui passando um protetor solar, mas o protetor solar é da Avon. Ela vai usar um perfume, você olha, o perfume na mão dela é Avon. Não, mas peraí, ela não vende Natura, por que ela está usando a concorrente? Às vezes nem a gente acredita no produto que a gente está informando. Aí você quer que o outro acredite? Você tem que fazer muita festa.
tacar perfume da Natura e chegar perto das irmãs, dar um cheiro aqui. Pô, mas que cheiro bom. A Natura eu estou vendendo, faço em 2 vezes, não sei o quê, passo na maquininha do cartão, não sei o quê. Ah, eu estou interessado. Não, já vamos fechar o negócio agora. Vamos fazer festa. Você vai chegar em casa, seu marido vai gostar desse cheiro. Ela é assim, irmão? Então é por isso que tem muito cliente. Tem que ser assim, irmão. Senão, não vende. Senão você não comunica. Tem que fazer festa. E aí, irmãos, olha aqui, ó. O último tópico ali. Sempre que uma mídia for produzida, devemos ter atenção para que haja um pequeno informe acerca do tema ou a motivação para aquela mídia. Não basta informar, precisamos engajar. Por exemplo, tem reunião do Ministério Infantil hoje. O que isso tem a ver comigo? Eu tenho filho. Meu filho tem 6 anos. Ainda está na faixa etária do Ministério Infantil. Né? Reunião do Ministério Infantil hoje. Venha construir o futuro do seu filho. Olha só como mudou, como toca as minhas emoções. Quem é que não quer boas coisas para o filho? Poxa, eu vou lá para a reunião do Ministério de Infantil, porque na comunicação está dizendo assim, vem para construir o futuro do meu filho. Eu quero coisa boa para o meu filho. Então eu toco as emoções. Quando eu toco a emoção, eu gero engajamento. Né? É igual aquela pessoa que vem fazer anúncio. Meus irmãos, no próximo domingo nós teremos uma festa aqui. Meus irmãos, vai ser uma bênção. Olha, vai ter muita comida. Vamos falar em comida. Eu não estou me sentindo bem. Alguém tem um sorrisal aí? Né? Irmãos, vai ser bom. Olha, traga a sua família. Meus irmãos, que coisa boa é essa, irmãos? Tá dando, a emoção que está dando é, Deus me livre, não vou numa festa dessa nada. Nem tem sorrisal em casa, vou chegar, vou comer, vou passar mal, igual essa pessoa, já está quase indo para o hospital, eu que já tenho um estômago fraco, tenho gastrite, eu não quero nem saber dessa festa. Então, irmãos, o laço vermelho tem que ser bonitão, a caixa tem que ser bonita, porque você tem que gerar a ideia de memórias afetivas, né? A gente tem trabalhado isso lá no Peró. Gabinete, eu não sei aqui, mas assim, tem muita gente lá na igreja que tem medo de gabinete. Que gabinete é lugar de pastor puxar a orelha. Também é, né, irmãos? Mas aí, eu não quero que as minhas crianças passem na porta do gabinete e fiquem com medo. Comprei um baleiro daquele antigo, lá do irmão Isaac, pastor Jair, cheio de bala. Tem refrigerante lá no frigobar, tem suco. Chama as crianças para irem para lá. Teve um dia desse que a mãe falou, pastor, desse jeito, meu filho vai ter uma opção de cara. Eu falei, esse problema não é meu não. O que eu quero aqui é que essa criança diga assim, olha, eu, quando eu era criança, não lembro nem o nome do pastor, mas ele me dava bala, ia para o gabinete dele, comia bala, comia biscoito, memórias afetivas. O que eu estou comunicando? Estou comunicando que a figura pastoral é uma figura amável. Olha, conta comigo, se você precisar, eu estou aqui para te ajudar. Se você errar, a gente está aqui para poder consertar. Né? Qual é o cheiro que essa igreja tem, irmão? Nós estamos lá pensando no melhor cheiro para botar no templo. Mas tem um negócio bom. Quando eu vejo alguém com carro zero, tenho a vontade de dar uma volta. Sabe por quê? Não é porque o carro é zero, não. É por causa do cheiro de carro zero. Já sentiu o cheiro? Irmãos, que cheiro é aquele? Cheiro bom demais. Até eu me sinto novo quando eu entro num carro zero com cheiro novo. Qual o cheiro tem esse templo? Olha que igreja cheirosa. Então, quando você fala assim, vou lá na igreja, aí o que vem? Vem aquele cheiro gostoso. Tem a secretária da igreja comprou uma essência lá para a secretaria. Eu falei, minha filha, o problema dessa essência é que todo mundo vai querer ficar dando a secretaria. A secretaria é pequena, você não vai conseguir trabalhar. Que ela é da área de publicidade. Então, irmãos, é isso que gera o engajamento, motiva o povo para ir. Não é? Então, assim, na hora que estiver fazendo... Teve uma presidente que falou que
sobre estocar vento, você lembra daquilo? Quando estiver fazendo um almoço aqui, você estoca o cheiro. E aí no próximo almoço você bota no cartaz o cheiro ali para o pessoal vir. Não tem essência de churrasco. A propósito, eu fui convidado por uma família para comer churrasco, num almoço lá, né? Cheguei lá, falei, gente, cadê? Cheguei para um cheiro de churrasco. Entramos na casa, falei, gente, cadê a churrasqueira? E o cheiro, eu falei, gente, será que isso é no vizinho? E tinha uma carne de panela lá, eu comi, mas o cheiro de churrasco não acabava. Aí no final, eu falei, irmã, tá cheirando de churrasco aqui? A irmã me chamou para o churrasco. Será que eu entrei na casa errada? Não, pastor. Chamei para o churrasco, mas não deu tempo de fazer o churrasco. Fiz uma carne de panela e botei o cheirinho, a essência de churrasco. Tá vendo? Tá vendo? O pastor sofre. Brincadeira. Então, tem isso. Você mexe, são as memórias afetivas. Pois é. Vamos concluir, irmãos? Irmãos, desculpa aí, porque é muito assunto. Vamos para o próximo slide, a gente já está indo para a conclusão. Algumas sugestões. Isso aqui é importante, irmãos. Ao adotar um processo de informação interna, a igreja nunca deve esperar 100% de resultado em níveis de informação, integração e motivação. Não tem isso. A igreja, de forma unânime, entendeu, se envolveu, gostou. Irmãos, tem sempre os contrários. Sempre. Sempre tem gente que fala assim, você pode fazer o melhor anúncio. Isso não é bom, não. Igreja ali é melhor. Porque a grama do vizinho parece sempre mais verde, né? A gente acha, né? Às vezes chega lá na igreja, lá, pastor, estou gostando muito dessa igreja, eu vou vir para cá. Eu falei, quanto tempo você tem aqui? Ele falou, tem aqui, vim 2 cultos. Eu falei, até 3 meses você só vai ver coisa boa. A partir dos 3 meses você vai começar a ver os problemas. Eu quero ver se você vai dizer, vai continuar dizendo que essa igreja é boa. Porque todos nós temos os nossos problemas. Eu falo lá na igreja, assim, irmãos, essa igreja tem muito problema. Aí fala assim, mas pastor, por quê? Eu falei, porque todos aqui são um problema. Somos ou não somos um problema? Igual o irmão, pastor, eu vou para outra igreja porque tem muito problema. Eu falei, graças a Deus, é menos um agora que você está indo. É menos um. Então, assim, irmãos, não tem essa de 100%. É lógico também que se você só conseguir comunicar 30% da igreja, tem algum problema. Mas também você não vai conseguir comunicar 100%. Outra coisa, as igrejas, isso aqui também é uma coisa importante, irmãos. As igrejas estão começando a se deparar com o desafio da saturação no que se refere ao processo de informação. Tudo deve ser com moderação, irmãos. Tudo. Não dá também para você ficar o dia todo empurrando anúncio no pessoal. Porque aí daqui a pouco, meu Deus do céu, já vem esse irmão de novo com anúncio. Tem um irmão que vende carne lá na igreja. Que ele é vendedor de carne. Irmão, ele bota assim, segue as promoções da semana e dá uns 60 fotos de carne. Eu falei, Daniel, meu filho, eu já tenho enjoei de tanta carne que eu vejo. Não, pastor, é para o senhor ver o tipo que eu falei, não quero ver. Se eu precisar de uma carne, eu vou te perguntar. Só preciso me mandar uma anotação assim, tem promoção hoje. Ele fez lista de transmissão. Os homens da igreja, quando chega a mensagem de Daniel, a turma fica, meu Deus do céu, esse menino não tem nada que fazer, fica mandando foto de carne. Porque ele pega as carnes e vai tirando foto uma por uma na casa dele. E vai postando. Né? Olha aqui, que filé mignon bonito. Olha aqui. Meu Deus do céu, né? Então, assim, a gente tem que informar, mas tudo com moderação. E por último, irmão, próximo slide. Aqui isso é importante. Quando a liderança não comunica e o membro não encontra a informação nos canais de comunicação interna da igreja, ele acaba se contentando com o acesso informal. É nesse momento que acontece a entropia da informação, ou seja, quando, por falta de versão oficial, o membro cria suas próprias verdades e dissemina junto aos demais membros da igreja. O que acontece? Irmão,
sempre tem numa organização a rádio peão. Sabe o que é rádio peão? Quem trabalha em fábrica, em empresa grande, é rádio peão. Assim, tá para sair um aumento do ticket de alimentação. Aí tem a rádio peão. Pai, ficou sabendo, eu passei lá na administração, o pessoal está conversando sobre ticket de alimentação. Vai ter aumento. Aí aquilo começa, né? Rapaz, o aumento chega para todo mundo. E, às vezes, a administração estava falando de um problema no cartão do vale alimentação de um colaborador. E a empresa está achando que vai ter aumento. Não, não vai ter aumento. Não está falando sobre aumento, está falando do problema de um cartão. Informação só deve ser informação quando ela é oficial. E quando a gente se nega da informação oficial, essas informações de corredor acaba gerando uma problemada danada, muita fofoca. Então, assim, é igual, às vezes eu chego assim, estou lá no gabinete, pastor, estou vindo aqui para dizer que irmão fulano está em pecado. É mesmo? Essa informação oficial? Pastor, está duvidando de mim? Eu falei, não. Agora, se ela é oficial, vou chamar o irmão fulano e você vai dizer. Não, pastor, não me envolve nisso não. Eu falei, então essa informação não é oficial. A gente tem que trabalhar com informação oficial. Quem é o líder da união masculina? Foi ele que comunicou? Se não foi ele que comunicou e você ouviu alguma coisa sobre a união masculina, pergunte a ele. E também a igreja, quando não comunica, gera essas situações assim, lá na igreja você pode fazer o que você quiser. Irmãos, teve um tempo lá na igreja que estava sumindo as coisas lá na igreja. Teve um domingo que eu falei assim, irmãos, olha, eu vou na casa de vocês pegar os utensílios da cozinha. Tem vergonha não, irmãos? Isso tem nome. Se você pega e não devolve. Aí agora o que a gente está fazendo? Fez um inventário da igreja. E agora não sai mais nada da igreja sem um processo complexo de assinatura em 2 vias. Até o pote de sorvete agora não entrou, não sai assim mais fácil, não. Antigamente, irmão fulano. Irmão fulano não. Quem é o líder do patrimônio? É ele que vai dizer. Então a informação ela tem que vir das fontes certas. Para que a gente não tenha problemas aí depois. Fofoca, essas coisas. Por quê? Porque às vezes a gente se omite em certas questões aí administrativas. Meus irmãos, eu quero encerrar dizendo que existe o real e o ideal. Talvez você esteja pensando assim, olha, se tudo isso fosse implementado na nossa igreja, seria ideal. Mas isso é um processo. O que a gente pode começar a fazer? Qual é a nossa realidade hoje para mudar o nosso futuro? E aí trabalhar nessa perspectiva. Não é de uma hora para outra, mas é através de um passo de cada vez. A gente vai chegando lá. É possível? É possível. Mas é melhor um passo com segurança do que uma corrida. É igual maratona. Maratona eu acho que é 42 quilômetros. O camarada vai correr. Ele começa a maratona, meu filho, parecendo que está correndo 100 metros rasos. Corre 5 quilômetros, não aguenta. Abandona. Enquanto o maratonista começa devagar, porque depois, lá no final, ele dá o gás final para poder vencer. Então, devagar. Mas se os passos forem medidos, os irmãos vão conseguir chegar lá. Meus irmãos, eu espero que eu tenha contribuído com alguma coisa. Eu não sei se algum irmão tem alguma dúvida. Pode perguntar. Se tiver alguma colocação a fazer, pode fazer para a gente compartilhar aqui. Há alguma dúvida? Irmãos, quando não tem dúvida, a coisa é a seguinte, ou o preletor foi tão bom que tirou todas as dúvidas, ou ele foi muito ruim que não gerou nenhuma dúvida. Então eu não sei qual, mas eu espero ter, de alguma maneira, abençoado os irmãos. Eu estou à disposição naquilo que os irmãos precisarem.
Os irmãos estejam à vontade para me perguntar. Pastor Ascenso. Querido Deus, nosso Pai amado, bendito, muito obrigado por esta manhã que o Senhor nos deu, presente, graça para todos nós. Muito obrigado, Deus, por este momento em que podemos refletir sobre aquilo que é tão importante, sobre aquilo que, ó Deus, faz com que os processos ocorram nas nossas igrejas, envolvendo a todos, e enganjando, ó Deus, cada um dos membros, para que a tua obra de evangelização possa acontecer. Ó Deus, que o Senhor use o pastor Ascenso, sua diretoria, os líderes desta igreja, ó Deus, no processo de comunicação interna, para que envolva cada dia mais pessoas, ó Deus, desta igreja, na missão, ó Deus, que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Ascenso, da irmã Mélia, ó Deus, do Hugo, do Heitor, abençoe esta família querida, assim também, ó Deus, como o pastor Jairo, a sua esposa, o Senhor esteja com a tua mão estendida sobre estas famílias e as demais aqui da igreja. Em nome de Jesus. Amém.